Dulce, partindo da premissa que ser cristão nunca foi fácil em qualquer época, o que te parece hoje ser cristão? Eu penso que poderíamos ter algumas mais dificuldades ou maiores dificuldades em ser cristão hoje, mas é sempre difícil comparar porque eu não vivi noutra época, não é? Mas posso só falar da minha experiência pessoal. Eu penso que vivemos num mundo muito rápido, onde tudo acontece ao momento e onde tudo se consome ao momento. E eu penso que isso deixa pouco espaço para a reflexão, pouco espaço para a afirmação de alguns valores e de alguns princípios, porque penso também que estamos a viver cada vez mais numa sociedade muito individualista e muito hedonista. E agora lembro-me disso porque há pouco tempo fiz aqui para o jornal um trabalho sobre os hábitos e costumes dos jovens portugueses e a busca do prazer imediato, daquilo a que eles chamam uma certa cultura do expressivo, é tão evidente que eu penso que deixa pouca margem para outro tipo de atitude e para outro tipo de pensamento perante a vida. Eu acho que o cristianismo é um pensamento de reflexão e de ação, não é? E talvez por isso seja um pouco mais difícil. Por outro lado, vivemos num mundo também mais materialista, não é? Esse pode ser um dos problemas. O outro problema é a nossa própria voragem diária, e é muito nisso que eu falo, de falta de tempo. No fundo, o tempo é sempre o mesmo, é a falta de prioridades bem definidas na nossa vida que nos podem levar a pôr Deus sempre em segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo plano. Às vezes, penso que essa é a minha principal dificuldade. Já não é tanto aquela que se tinha na faculdade, quando toda a gente nos confronta com aquilo em que acreditamos e nos interroga e nos faz pensar e nos faz questionar. Agora não, eu penso que pelo menos no meio onde eu me movimento há um respeito pelos valores do outro e pelos princípios do outro. Acho que é mais uma luta interna, interior, de definir espaços e definir prioridades. Em termos pessoais, és casada, tens duas meninas pequenininhas de quem cuidar e és jornalista, que é uma profissão extremamente absorvente, muito agitada por vezes. Como é que consegues conciliar, se é que tens algum segredo, a tua vida espiritual para ti pessoalmente e também até eventualmente para transmitir às tuas pequeninas e no teu lar? Eu penso que esse é o meu maior desafio, ou seja, a minha vida mudou de facto quando as meninas nasceram. E é um lugar comum dizer que isto de ser mãe só quem é que o pode sentir, mas de facto é um sentimento fortíssimo e uma responsabilidade fortíssima, ao mesmo tempo é fantástico e ao mesmo tempo é assustador. Fizeste opções? Fiz opções, tive que fazer opções profissionais mesmo. Eu era uma addicted, como é que eu ia dizer? Eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de ser jornalista e eu vivia muitas horas no jornal. Na minha primeira gravidez com a Inês, que tem 4 anos, eu era editora da secção de educação. Isso significava que eu trabalhava 10, 12 horas por dia. E o meu marido também era na altura jornalista, o que tornava a gestão do cotidiano muito difícil, e depois passei para a editora-chefe, que era um lugar de direção no público, e eu já estava a ficar um bocadinho aflita, sinceramente, porque era muito a questão, o que eu me recordava muito era da palavra de Deus quando me dizia: onde estão os filhos que eu te dei? Eu pensava muito na Inês, eu pensava que eu não estava a ser uma boa esposa nem uma boa mãe. Eu penso que todas as mães trabalhadoras têm este dilema constante de conciliar a vida familiar e a vida profissional. E houve um momento na minha segunda gravidez, eu penso que tive a oportunidade. Foi decisivo. Eu recusei, eu demiti-me de editora-chefe e depois da Violeta, ela chama-se Violeta ao nascer, eu fui insistentemente convidada para vir para a subdiretora do Público e Deus deu-me a força e a coragem e a lucidez
penso que a lucidez de recusar. E deixei também o trabalho do dia-a-dia, que era de facto aquilo que eu gostava muito, que é uma adrenalina louca, que é a procura da notícia e o dar a notícia antes dos outros, lá está a competição. E que de facto é muito, muito estimulante, e o escrever o artigo de outra maneira e o dar a informação de outra maneira. O stress ajuda a produzir. É terrível, todos nos queixamos, mas é muito interessante. Mas é muito útil. É muito interessante. E eu recusei, e eu saí então do diário e passei para a Pública, para a revista, que tem um ritmo semanal, que me permite um outro horário e que por isso me permite acompanhar as meninas. Me permite estar em casa quando uma regressa do pré-escolar e que me permite dar-lhes banho, dar-lhes o jantar. E penso que agora tomei a decisão certa e vou tomar ainda uma outra, que é pedir uma licença sem vencimento no jornal, e vou parar 1 ano e vou com elas, com as duas e com o meu marido, para Berlim durante 1 ano, e eu penso que vai ser uma experiência muito, muito gratificante. Eu acho que são as pequeninas decisões que eu fui tomando ao longo deste ano que me ajudam a estar mais próximo de Deus. Por exemplo, eu vinha para o jornal de carro, eu passei a vir de comboio. São 20 minutos em que eu venho junto ao mar e em que eu posso ler coisas de Deus, em que eu posso falar com Deus, em que eu posso estar com Deus e estar comigo mesma, que também é importante. Sem as crianças, sem o marido, sem o jornal, sem os telefonemas, sem o stress de apanhar a notícia, de falar com as pessoas. Então, ter aquele espaço de tempo em que não há nada a não ser o barulho do comboio e as ondas do mar e qualquer coisa para ler, para mim tem sido muito bom. Tem-me preparado para o meu dia. Que experiência tão linda de ver uma senhora jovem que coloca como prioridade o seu Deus. Louvado seja Deus, porque há homens e mulheres que colocam o Senhor do céu e da terra como o primeiro nas suas vidas e então têm paz para viver. Vivem a paz. Nós queremos também, esta noite, sentir a paz do céu. É a última conferência. E vou pedir-vos para inclinarem reverentemente a cabeça para orarmos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, eis-nos aqui diante do vosso trono da graça e da misericórdia para suplicar sabedoria, para suplicar discernimento, para compreender a Tua Santa Palavra, e suplicamos também o Espírito Santo para introduzi-la nos nossos corações e que ela fique aí gravada, para que no nosso dia-a-dia ela possa predominar sobre as nossas propensões, as nossas inclinações, os nossos desejos. Queremos que o Senhor seja o primeiro na nossa vida. E suplicamos isto no nome santo de Jesus. Amém. Esta noite estou triste. Ela, a Dulce, deu-me oportunidade de sorrir, mas eu sinceramente estou triste. Sabem porquê? Sabem porquê? Ninguém sabe. Eu estou triste e ninguém sabe porquê. Porque é a última noite. É a última noite. Se Deus quiser, não vai ser a última noite. Havemos de nos encontrar. Se não for aqui nesta terra, encontrar-nos-emos com Jesus quando Ele vier em glória nas nuvens dos céus para buscar os seus filhos e virá buscar-vos a vós, a cada um de vós e a mim também. Uma multidão está reunida nas margens do Jordão. Este é o nosso tema. Vieram de toda a Palestina para ouvir um jovem pregador. O seu nome é João. Simplesmente João. Não sabemos muito sobre a sua meninice, adolescência e juventude. O Evangelho de São João, que não é o mesmo João de que estamos a falar, mas o Evangelho de São João, o apóstolo, diz acerca deste João. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João.
São João, capítulo 1, versículo 6. Enviado por Deus para realizar uma grande missão, pregar nas margens do Jordão. Eu posso imaginar-me no meio daquela multidão, João a dirigir um apelo que vai direto ao coração de cada pessoa presente. Ele diz: eu posso ver ou posso ouvir. Hoje, pergunto se há alguém nesta multidão, e eu faço dele as minhas palavras também, e dirijo-me a cada um de vós. Se há alguém que deseje entregar a sua vida como um presente a Deus. E ele continua no seu apelo: todos quantos quiserem manifestar o seu desejo de seguir a vontade de Deus, avancem, venham para junto de mim, todos os que desejem ser batizados. Ele é João Batista, quer dizer, aquele que batiza. E de repente, ouçam bem, alguém que está afastado da multidão começa a andar. Tem um andar calmo, mas decidido. Avança e fica entre a multidão e João o Batista. Encontram-se agora face a face. João o Batista reconhece-o imediatamente. É o seu primo, chama-se Jesus. O Messias, o prometido, o Salvador do mundo. João, que tinha feito o apelo para o batismo, toma uma atitude surpreendente. Recusa-se. Ele que tinha convidado a batizar, quem queria ser batizado, recusa-se a batizar. E o Evangelho diz assim: sou eu que preciso de ser batizado por ti e vens tu a mim? E sem hesitar, naquela calma, naquela doce calma, Jesus responde desta maneira: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Deixa por agora. E vão juntos descer a água do Rio Jordão, e a Bíblia continua a falar sobre este episódio, sobre este acontecimento desta maneira. Então João não resistiu mais, assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Olhando para esta cena, uma cena real, autêntica, verídica, eu penso que Jesus realmente queria ser batizado. Jesus não teve vergonha de manifestar publicamente o seu desejo de seguir a Deus. E na continuação do que se passou no batismo de Jesus, vem à minha memória que Jesus disse a João Batista: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E eu compreendo o que Jesus queria dizer com estas palavras. João, para que eu possa em tudo fazer a vontade de Deus, é necessário que eu seja batizado.